Graças a Deus, igreja. Bom dia. É muito bom ouvir que o Senhor Deus é fiel a nós. É muito legal ouvir isso. Nós cantamos, foi a última canção que nós cantamos nessa manhã. E eu quero te fazer uma pergunta bem importante para nós começarmos a nossa reflexão, a nossa palavra dessa manhã. Quem aqui verdadeiramente acredita que o Senhor é fiel a você? Quem acredita? Quem acredita? O Senhor é fiel à sua palavra. Céus e terra podem passar, mas a palavra do Senhor não passará. É uma promessa que nós temos. E se você não acredita nisso, você terá dificuldades para confiar no Senhor. Porque se nós não acreditamos que Ele é fiel a nós, se nós não acreditamos que Ele é fiel à sua palavra, se nós não acreditamos que Ele de fato é um Deus leal, um Deus íntegro, um Deus verdadeiro, nós teremos dificuldade de então confiar nesse Deus. Agora a grande pergunta dessa manhã, e é o tema da nossa mensagem dessa manhã é: você tem sido fiel ao Senhor? Ele é fiel a nós. Ele cumpre a sua palavra. Ele nos promete estar presente conosco até os últimos dias. Agora, será que nós estaremos com Ele até o último dia? O quanto nós temos sido fiéis ao Senhor? O quanto nós temos dado da nossa vida a Ele? Do nosso tempo, da nossa devoção, da nossa vida. Eu fiz certa vez uma brincadeira com vocês aqui, uma brincadeira que virou parte das minhas palestras, dos meus treinamentos, das mensagens. Foi uma metáfora muito rápida, uma conta muito simples. E eu quero refazer com você essa conta aqui. Você que é rápido no celular aí, faz essa conta comigo, por favor. Uma conta de multiplicação. Você que é rápido aí na calculadora, faça essa conta rapidamente. Faz aí, irmão, 80 vezes 365 vezes 24. Quanto é que dá essa conta? 700.800? Quem fez a conta aí? Dá esse número? 700.800. Como é que eu sei de cabeça isso? Porque eu estava um dia dando uma palestra e eu tive esse pensamento, veio à minha mente, e eu pedi para um dos participantes fazer essa conta, e desde então isso virou um conteúdo, quando eu vou falar sobre a importância do nosso tempo. Você que gosta de raciocínio lógico, essa conta significa o quê? É o número de horas que uma pessoa que viver até os 80 anos, esse é o número de horas que ela vai ter vivido. Então quando você fala que uma pessoa morreu com 80 anos, parece que essa pessoa viveu bastante, sim ou não, gente? Parece sim ou não, igreja? 80 anos parece que é bastante coisa. E quando você fala que a pessoa viveu 700.800 horas, parece que é bastante? Eu estou te dizendo que a gente não tem nem 1 milhão de horas disponíveis para quem vive até os 80. Agora, essa conta vale para minha filha Mariana, que tem 1 ano de idade. Para você, essa conta não é esse número mais. Qual é o número que te resta se você viver até os 80? É 80 menos a tua idade atual. O número que sobrar, você multiplica por 24, multiplica por 365. Aí você vai ver o número de horas que te resta se você viver até os 80. Se você viver até os 100, ótimo. Até os 120, melhor ainda. Aí você vai fazer essa conta. Tem gente que vai pegar o celular agora para fazer a conta, né? Para ver quanto é que te resta aí. E o número que te sobrar aí, irmão, você divide por 3 e multiplica por 2. Aí você vai ver exatamente o número de horas que te resta. Porque 1/3 dessas horas aí você vai dormir, né? Mais ou menos. Nossa, pastor Diego, eu estava feliz até agora no culto, né? Adorando ao Senhor, agora você está me deixando depressivo. Não, irmão. Eu estou te entregando a palavra mais encorajadora que eu poderia te entregar, que é a seguinte palavra: um dia você vai morrer. E se isso não te encoraja, eu não sei o que vai te encorajar. Fisicamente, um dia você vai morrer. Até lá, o que você está fazendo? O Senhor é fiel a nós. Nós estamos sendo a Ele. Abra a tua Bíblia, eu quero ler contigo João 15, versículos 15 e 16. Eu vou ler na NVI. E depois na Almeida Contemporânea. Quero ler nessas duas versões. Abre aí em João 15, versículos 15 e 16. Na NVI diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês.
Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Na Almeida, está assim: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo que eu ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Existe uma diferença de você servir ao Senhor, irmão, e um dia você estar no céu, desfrutando daquilo que o Senhor prometeu para você, a salvação eterna. Só que existe uma diferença entre as pessoas que irão desfrutar somente disso, que já é algo grandioso, amém? Você ser salvo eternamente ao lado de Deus, isso é incrível. Só que o Senhor te chamou para ser relevante aqui na terra também. O Senhor não te chamou para ser apenas servo, Ele te chamou para ser um amigo. Só que ser amigo te custa. Quantos amigos você tem, irmão? Se você pudesse responder, pensa aí, quantos amigos você tem? Pessoas que conhecem os seus sonhos, pessoas que sentam na tua mesa e choram com você, pessoas que você pode abrir o teu coração e contar os seus medos para elas, e você sabe que elas não irão te julgar, pelo contrário, elas vão te ajudar. Quantas pessoas você se sente confortável para confessar os seus pecados, para falar que de repente você tem problema com pornografia, para falar que você está com problema financeiro, para falar que você é viciado em jogos, para falar que você está com um problema, de repente quase cometendo adultério? Com quantas pessoas você se sente confortável para falar sobre isso? Quantos amigos você tem? Eu tenho plena convicção que você responderia que são poucos, que você se sentiria confortável para falar sobre tudo isso que eu te falei aqui. Da mesma forma, o Senhor, Ele procura por amigos que Ele vai abrir o seu coração, não para confessar pecados, porque o nosso Deus é perfeito, santo, mas para contar os seus segredos, para compartilhar aquilo que move o coração dEle, para compartilhar com você, amigo, aquilo que Ele planeja para os últimos dias, para que Ele conte para você aquilo que Ele deseja realizar na tua casa, no teu bairro, na tua cidade, em você e através de você. Mas isso Ele não conta para servos. Servos, Ele só pede que os servos trabalhem, para que os servos façam o que tem que ser feito. E muitos cristãos vivem uma vida de servo. Eu vou para a igreja porque eu tenho que ir para a igreja. Eu vou ler a Bíblia porque eu tenho que ler a Bíblia. Eu vou na campanha de oração uma vez por mês porque tem que ir, né? Porque se eu não orar, se eu não jejuar, se eu não ler a palavra, se eu não for no culto de domingo, talvez eu não tenha o meu nome escrito no livro da vida. Ei, preste atenção, irmão, não é vir ao culto, jejuar, orar, ou cumprir o teu ministério, que vai fazer com que o seu nome seja escrito no livro da vida. Você não consegue conquistar isso. Isso já foi conquistado por você, para você, através de Cristo. Não existe nada que eu e você possamos fazer, que vai fazer com que Deus nos salve. A salvação não é conquistada por nós. A salvação já foi conquistada por Cristo para nós. Você crê nisso, amém? Você crê nisso, irmão? Quem crê nisso? Por que é importante falarmos disso? Porque senão você entra numa pilha de querer servir ao Senhor, para querer agradar o coração dEle e conquistar algo que nós jamais conseguiríamos conquistar, que é a salvação. A salvação é algo dado pela graça do Senhor. A graça é algo que nós não merecemos, mas porque Ele é fiel à sua palavra, Ele nos presenteia com essa salvação. Não foi você que escolheu ao Senhor, irmão, foi Ele que te escolheu. Se nós pudéssemos dar um nome para a palavra de hoje, a palavra de hoje é: Deus te escolheu. O que você tem feito com esse privilégio? O Senhor me escolheu para estar aqui hoje ministrando a palavra contigo. O que eu tenho feito com esse privilégio? De ser uma pessoa que segura um microfone de vez em quando para compartilhar algo. O que eu tenho feito com esse privilégio? De repente o Senhor te chamou para cuidar de alguma área da igreja. O que você tem feito com esse privilégio? O que você tem feito para fazer isso com mais excelência?
O Senhor me chamou para cuidar do som, o que eu tenho feito para fazer cada vez melhor e com privilégio. O Senhor me chamou para cuidar do projetor, o que eu tenho feito para honrar esse privilégio. O Senhor me chamou para cuidar das cadeiras. O Senhor me chamou para evangelizar. O Senhor me chamou para pregar a palavra. O Senhor me chamou para ser um professor. O Senhor me chamou para ser um pedreiro. O Senhor me chamou para ser um cuidador de idosos. Eu não sei o que o Senhor te chamou para fazer. O que você tem feito para honrar esse privilégio de ser escolhido pelo Senhor para fazer algo? Há algum tempo já, eu diria que uns 2 anos, o Senhor tem me confrontado muito através da palavra. E eu entendi que o Senhor me chamou para algo, para falar sobre talentos, para falar sobre posicionamento, para falar sobre propósito. E eu lutei durante isso um tempo, irmão, para ministrar sobre isso, porque eu sei que essas palavras não são legais de ouvir. Eu até abri meu coração para você numa outra pregação, que eu falei, nossa Deus, nas minhas pregações as pessoas não falam, aleluia, fala a Deus. As pessoas não aplaudem. Por quê? Porque dói, porque confronta. E eu não estou preocupado com o seu aplauso, entende? Eu não estou preocupado se você está gostando ou não da palavra. Eu estou muito mais preocupado com aquilo que Deus confiou nas minhas mãos, porque eu sei que um dia eu vou prestar conta a Ele disso. E a minha provocação para você nessa manhã é: você está preocupado com o dia que você terá que prestar contas? Semana passada eu ministrei algo um pouco parecido no domingo à noite. Um dia o Senhor vai te olhar nos olhos e Ele vai te falar, eu te entreguei esse talento, eu te entreguei esse privilégio. O que você fez com o que eu confiei nas suas mãos? Eu te chamei de amigo, eu confiei em você. O que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos? Abra sua Bíblia em Mateus 25:14, parábola dos talentos, tão conhecida por nós. Agora a minha provocação para você nessa manhã, irmão, irmã, o quanto você tem praticado daquilo que você conhece. Porque não adianta você conhecer as parábolas, não adianta você conhecer a Bíblia, se você não praticar a palavra. A palavra do Senhor é viva, ela nos convida para praticarmos aquilo que nos é ensinado. Mateus 25, a partir do 14, diz assim: pois será como um homem, estou lendo na Almeida, pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos, ganhou também outros 2. O que porém recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então o que recebera 5 talentos, se aproximou e entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5, olha aqui estão outros 5 talentos que eu ganhei com eles. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra e participa da alegria do seu Senhor. Em algumas versões dizem: entra e participa do gozo do seu Senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu Senhor: muito bem, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra e participa da alegria do seu Senhor. Chegando porém o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantastes e ajuntas onde não espalhaste, e com medo escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe porém o seu senhor: servo mau e negligente. Repete comigo, irmão: negligente. Repete, irmão, com uma voz de quem está acordado: negligente. Isso. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10, pois aquele que tiver será dado,
e terá em abundância, e ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu quero fazer uma dinâmica bem rápida com você. Eu quero ler novamente aqui um versículo. Deixa eu encontrar aqui. Versículo 19. Eu vou ler com você aqui, depois eu te explicar a dinâmica e eu quero que você faça. E você que vai levar muito a sério isso, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito a fundo ao teu espírito. O que eu acredito que Ele tem para nós nessa manhã. O versículo 19 diz assim, ó: muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Isso é o versículo 19. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou ler o versículo 19, só que onde está falando assim, ó, ajustou conta com eles, você vai colocar o seu nome aí. Ok? Então a gente vai ler assim, ó: muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com o Diego. Eu quero que você, quando eu estiver lendo, quando chegar nessa parte, eu vou falar o meu nome, você vai falar o seu nome aí. Amém? Então vamos lá. Muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com o Diego. Irmãozão, se isso não mexe com você, é preocupante. Porque o Senhor prestará contas contigo. E isso não é para você ter medo. Isso é para você entender o tamanho da responsabilidade que o seu Senhor confia nas suas mãos. Ele não quer te chamar apenas de servo. Ele quer te chamar de amigo. E aos amigos Ele confia tesouros. Aos amigos Ele confia ainda mais talentos. E um dia o Senhor prestará contas conosco. O Senhor prestará contas com o Diego. O Senhor confiou em mim uma esposa maravilhosa. O Senhor confiou a mim filhos incríveis. O Senhor confiou a mim o talento de orientar e conduzir outras pessoas. O Senhor confiou a mim o ministério pastoral. O Senhor confiou a mim uma série de coisas. E eu vejo que à medida que eu vou honrando ao Senhor, Ele confia outras e outras coisas. O que eu tenho feito com o privilégio que o Senhor tem me dado? Essa é uma reflexão extremamente importante que nós devemos fazer. O que eu tenho feito com aquilo que o Senhor tem confiado nas minhas mãos. Eu quero ler um último texto com você e trazer uma última reflexão. Abra comigo em Juízes 16. Tem alguns livros que eu sou apaixonado na Bíblia. Eu sou apaixonado por toda a Bíblia. A Bíblia é um livro de extrema sabedoria. Só que tem alguns livros que mexem comigo. Eu gosto muito de história. Então livros de Juízes, Reis, Crônicas, o livro de Esther, Neemias, Esdras, são livros que mexem muito comigo, porque mostram muito a história do povo de Israel. Mostra muito o que o nosso povo passou, para que hoje nós estivéssemos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Eu gosto muito de estudar a história, não apenas olhar a Bíblia, mas olhar o momento histórico quando aquele texto foi escrito. Então faça isso, irmão, estude mais a palavra. Falando de Juízes, o povo, Deus levantou pessoas para orientar o povo de Deus, o povo de Israel. São os juízes. O povo de Israel não tinha reis como os outros povos. O Senhor havia levantado juízes, profetas, orientadores para o povo. E aí mais adiante o povo pede para Deus: nós queremos um rei. Nós queremos um rei, assim como todas as nações querem um rei, nós também queremos ter. Nesse episódio aqui, o povo de Israel ainda não era conduzido por reis. Eles tinham juízes. E aqui, no capítulo 16, nós temos uma história de um dos juízes do povo de Deus. Uma história que nós conhecemos, a história de Sansão. Sansão, um homem com uma extrema força, um homem com uma unção diferente, um homem que foi separado como nazireu do Senhor. Desde o ventre da sua mãe, ele foi escolhido pelo Senhor para ser um juiz sobre o povo de Israel. Veja, irmão, o Senhor nos escolheu desde antes do nosso nascimento. Sansão não foi o único privilegiado,
Você que está aqui, você foi escolhido a dedo pelo Senhor. Por mais que você não acredite nisso, a verdade é que o Senhor, através da sua grande misericórdia, te trouxe até esse lugar, te trouxe até a sua presença. Agora vamos ler sobre o final da vida de Sansão. E aí eu quero caminhar para o final da palavra já com essa reflexão. Juízes 16, do 23 ao 31, diz assim, versículo 23. Ora, os líderes dos filisteus ajuntaram-se para oferecer um grande sacrifício ao Deus Dagom, e para se alegrarem, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo Sansão. Semelhantemente o povo, vendo, louvava a seu Deus, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Com um coração cheio de alegria, disseram: mandai vir Sansão, para nos divertir. Assim trouxeram Sansão do cárcere, e ele os divertia. Quando o puseram em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão. Lembrando aqui, irmão, aqui Sansão está preso, ele teve os seus olhos furados, ele foi vestido de palhaço, para se alegrar, para alegrar o povo filisteu, para alegrar os seus inimigos. Sansão, que era um homem glorioso, cheio de honra, agora é um palhaço, está com seus olhos furados, alegrando o seu inimigo, sendo um bobo da corte. E aí ele pergunta para o moço que está segurando ele pelas mãos, porque nem enxergar ele enxergava mais, teve seus olhos furados. 26, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que me encoste nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, também ali estavam todos os líderes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. Então clamou Sansão ao Senhor: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e fortalece-me agora só essa vez, ó Deus, para que de uma vez só me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então abraçou-se Sansão com as 2 colunas centrais sobre os quais o templo estava firmado, apoiando-se em uma com a mão direita e na outra com a esquerda. Disse Sansão: morra eu com os filisteus. Então se inclinou com força, e o templo caiu sobre os líderes e sobre todo o povo que nele estava. Foram mais do que os matou na sua morte, do que os matara na sua vida. Então seus irmãos e toda a família de seu pai desceram, tornaram-no subir com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele havia liderado Israel por 20 anos. Eu sou um apaixonado pela história de Sansão. Por que eu gosto da história de Sansão? Porque todas as vezes que eu me vejo brincando com a presença de Deus, todas as vezes que eu me vejo negligente, fala comigo, negligente. Todas as vezes que eu me vejo negligenciando aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos, toda vez que eu me pego em pecado, eu me lembro da história de Sansão. Um homem que liderou o povo de Israel durante 20 anos. Ele foi um grande juiz sobre o povo. Deus usou Sansão para fazer coisas grandiosas, para proteger o povo. Só que eu vejo em Sansão uma pessoa que brincava com a unção, brincava com aquilo que Deus tinha confiado nas suas mãos. E o grande ponto é, eu acredito que Deus é um Deus de propósito. Eu não acredito que Deus faz as coisas por coincidência. Deus não tinha nada para fazer, daí ele foi lá e deixou Sansão ser preso. Não, eu acredito que Deus tinha um propósito para isso. Agora o grande ponto é, será que Sansão viveu a plenitude da vontade de Deus para a vida dele? Será que Sansão viveu tudo aquilo que ele poderia ter vivido se ele tivesse de fato honrado aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos? Será que eu, Diego, hoje, aos 34 anos de idade, estou vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para mim? Ou será que eu poderia estar vivendo coisas ainda maiores? Se eu levasse ainda mais a sério os talentos, unção e graça que Ele confia a mim. Sansão terminou de um jeito honroso. Ele falou: Deus, já que eu estou aqui, eu vou fazer uma última obra. Mas será que o fim tinha que ter sido assim? E a minha provocação para você nessa manhã é: irmãos, o tempo está passando,
as 700.800 horas que nós temos se nós vivermos até os 80 anos. Esse tic-tac, ele está passando, e o que eu estou fazendo com essas horas? Pastor Diego, mas nós somos seres eternos. Sim, irmão, nós somos seres eternos. Só que eu estou te perguntando o que você está fazendo aqui, enquanto você está aqui, num corpo físico, num corpo que ainda não foi glorificado, num corpo que ainda não foi restaurado. O que você está fazendo aqui, com essa breve passagem na terra? Com os meus filhos, a minha preocupação não é protegê-los de uma queda. Eu não me preocupo se eles quebrarem um braço ou uma perna. É claro que eu tento cuidar disso, tá, irmão? Eu não sou um pai responsável. Mas a minha maior preocupação é quando eu me for, e se Jesus não tiver voltado ainda, como que o João vai cuidar da esposa dele e da família dele? E por isso eu pego duro com os meus filhos. Eu não estou preocupado se a Giovana, a profissão que ela vai escolher. Eu estou preocupado em ensinar para ela ser uma mulher de honra, uma mulher que serve ao Senhor e que não cai no papinho de babaca que vai falar para ela: vamos no cinema. Eu estou treinando os meus filhos para algo eterno, para algo grandioso, e eu me preocupo com isso. Será que eu estou fazendo o melhor para aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos? Todas as vezes que eu subo nesse púlpito, eu me preocupo: Deus, será que eu estou falando algo do meu coração? Ou estou preocupado em saber aquilo que o Senhor tem para a nossa igreja local? E eu tenho medo de subir aqui, irmão. Eu falei para a Michelle outro dia, falei: Mi, 2 domingos seguidos, meu Deus, pega leve. Porque eu tenho medo de subir aqui e falar besteira, e falar coisa que está na minha cabeça ou no meu coração. Porque isso para mim é um privilégio, entende? É algo grandioso que o Senhor confiou às minhas mãos, e por isso eu me preocupo em me preparar melhor. O que cada um de nós estamos fazendo, irmãos, com aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Ah, pastor Diego, mas o Senhor não confiou nenhum talento nas minhas mãos. Quem tem filho aqui? Quem tem filho? Ah, irmão, você não precisa fazer nada na igreja, só cuida da tua casa, só cuida dos seus filhos. Depois que ele casar, beleza, aí ele tem a família dele agora. Aí você sabe que filho depois que casa não é mais sua família, né? Você sabe disso, né? Virou um familiar. Tua família é sua esposa e os seus filhos enquanto eles estão na tua casa. Depois é familiar. Nossa, pastor Diego, que palavra dura. Você não tem um monte de filho aí, né? Com 50 anos de idade, tem problema, vai levar pro pai e pra mãe. Ao invés de honrar o pai e a mãe, tá levando treta pro pai e pra mãe. Meu Deus, deixa seus anciões curtirem a vida. Cuide da tua casa, cuide daquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. Aí sim, famílias fortes, famílias saudáveis fazem uma igreja forte, uma igreja saudável. Aí você vai ser aquele que vai somar aqui, aquele que vai contribuir com aquilo que o Senhor tem para a nossa igreja local. E sendo repetitivo com você, eu já falei isso muitas vezes, porque eu acredito que é o que o Senhor quer nos falar nessa manhã. O que você tem feito com aquilo que o Senhor tem confiado nas suas mãos? O Senhor tem coisas grandiosas para nós, irmãos. Coisas grandiosas para nós. O grande ponto é: será que nós iremos, durante essa breve passagem aqui na terra, será que nós iremos desfrutar da plenitude do que Ele tem para nós? Eu quero porque Ele tem liberado coisas para nós. Se Ele permitiu que grandes homens e grandes mulheres do Senhor vivessem coisas extraordinárias na terra, por que não nós? Olha para o irmão do lado aí e fala para ele assim: ó, por que não você? Fala para ele: por que não você? Por que não você, irmão? Quem eram os discípulos do Senhor? Pescador, um cobrador de impostos, pessoas comuns, normais, como eu e você. E pessoas que hoje são pessoas honradas. Muitas vezes nós, como evangélicos, falamos mal do católico, né? Ah não, porque o católico adora santo. Irmãos, eu tenho vários amigos católicos. Vários. Tem uma linha da igreja católica que honra os seus santos, mas não os adora.
Honra no sentido de, reconhecemos o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo como pessoas que trouxeram o evangelho até aqui. Nós honramos ele. Nós honramos Maria, mas o único que merece adoração é Jesus Cristo. Eu tenho amigos. O grande ponto é, muitas vezes nós criticamos outras pessoas. Falamos, nossa, eles idolatram tal coisa, e muitas vezes nós temos outros ídolos. O meu time do futebol, o meu corpo na academia, o meu filho. Tem pessoas que idolatram o filho. E aí o filho está errado e ele ainda passa a mão na cabeça do filho. Idolatria. O que nós estamos fazendo com os talentos que o Senhor nos deu? O que nós estamos fazendo? Por que não nós, irmãos? Então por que esses nossos irmãos da igreja católica, esses que eu estou te falando, que honram, por que eles honram? Porque são pessoas que merecem honra mesmo. Eu não sei você, mas eu quando chegar no céu eu vou querer bater um papo com Maria e falar, mulher, você foi incrível. Ei, ela merece ser honrada, sim ou não, irmãos? A mãe de Jesus, uma mulher magnífica, ela merece adoração? Não. Merece ser honrada. Pedro, a pessoa que Jesus confiou nas mãos dele, a estrutura para que a igreja fosse formada. E Pedro começa, a igreja foi construída em cima da pessoa de Pedro, porque Jesus tinha prometido isso para ele, tinha profetizado sobre ele. Pedro merece a nossa honra, irmão, sim ou não? Com certeza. Merece a nossa adoração? Não. Agora deixa eu te perguntar, aquilo que você está construindo aqui na terra, é digno de ser honrado? Eu acredito que sim. Nós não merecemos adoração, mas o Senhor nos convida para sermos homens e mulheres honradas. Homens e mulheres que formam famílias honradas, famílias que brilham e refletem a glória de Cristo, famílias que quando outras pessoas olharem para nós, elas vejam Cristo em nós. Pessoas que quando olharem para as nossas empresas, elas vejam Cristo em nossos negócios. Pessoas que olhem para a nossa igreja e elas vejam de verdade Cristo em nossas igrejas. Não só uma boa música, não só um bom templo, não só um bom lugar, mas elas vejam Cristo aqui. Pessoas que olham para você lá no teu trabalho, operando a máquina que você opera, e essas pessoas possam ver Cristo em você, enquanto você opera a máquina que você opera. Lá no teu trabalho, atrás do computador, que as pessoas vejam Cristo em você lá atrás do computador. Você dirigindo o teu carro ou o teu caminhão, que o Senhor veja Cristo em você enquanto você faz isso, porque o Senhor tem confiado coisas em nossas mãos. Quem aqui tem algo que o Senhor tem confiado nas suas mãos? Quem aqui tem algo que o Senhor tem confiado nas suas mãos? Irmão, o Senhor tem confiado coisas grandiosas nas nossas mãos. Para finalizar então, eu finalizo com a pergunta que eu iniciei. Deus te escolheu. O que você tem feito com esse privilégio? O Senhor te escolheu, irmão. O Senhor nos escolheu desde a fundação do mundo. Não fomos nós. João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Não fomos nós que escolhemos a Ele. Ele nos escolheu para darmos frutos e frutos que permaneçam. Dá uma chacoalhada no teu irmão aí, ó, e fala para ele assim, ó, foi o Senhor que te escolheu. Foi o Senhor que te escolheu. O Senhor que te escolheu. Não foi um pastor, não foi um líder, não foi uma pessoa religiosa, foi o próprio Senhor que escolheu você, para que você vá e dê fruto, e o teu fruto permaneça. Se coloque de pé, irmão, quero orar por você. Uma vez oraram por mim, ainda na minha adolescência, dizendo que Deus tinha coisas grandiosas na minha vida. E como um bom adolescente, eu acreditei naquilo, mas fiquei assim, como é que esse Deus vai fazer tudo isso aí em mim, né? Nem eu acreditava em mim, irmão. E eu ficava pensando, nossa, esse Deus tem que ser um Deus muito bom mesmo, para fazer tudo isso aí que Ele está falando que vai fazer na minha vida. Tem que ser, esse Deus tem que ser Deus mesmo, assim, porque a verdade é que eu era um adolescente rebelde, que nem tinha fé, cheio de pecado, mentiroso, instável na casa do Senhor. Ora estava lá em cima, super feliz com Deus, ora estava lá embaixo, mergulhado no pecado. E eu olhava para Deus e falava,
como é que você vai cumprir tudo isso aí que você está me falando? E mais uma vez eu repito isso, irmão, não fui eu que escolhi o Senhor, foi o Senhor que me escolheu, assim como você. Não foi você que escolheu a Deus, Ele selecionou você de uma forma muito especial. Agora a grande pergunta é, o que você está fazendo com esse privilégio? Eu tomei uma decisão há alguns anos, de honrar esse privilégio que eu recebi. Nós teremos pastores aqui na frente orando por você, que quer fluir ainda mais naquilo que o Senhor tem para você. Se você precisar de alguma oração especial, aqui na frente os pastores estarão orando por você, para profetizar sobre a tua vida, para te ajudar a fluir ainda mais naquilo que o Senhor tem para você. Eu orarei com você aqui, com todos, e se você quiser alguma oração especial, tanto nessa parte de desenvolver ainda mais seus talentos, ou uma oração de fortalecimento por alguma fase que você está passando na tua vida, o altar do Senhor estará liberado para você, ok? Feche seus olhos, vamos orar juntos. Papai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por tua palavra, Senhor, obrigado por nos lembrar que não fomos nós que te escolhemos, Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. E nessa manhã eu te agradeço por esse privilégio, Senhor. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. O Senhor nos tirou de um lugar de sermos órfãos e o Senhor nos adotou. E hoje nós temos um Pai que nos ama, um Pai que nos salva, um Pai que confia em nós, um Pai que não nos chama apenas de servos, mas nos chama de amigos, nos convida a sermos amigos. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Obrigado, 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 obrigado. Eu peço perdão, Senhor, nessa manhã, por mim, por aqueles que eu represento, e eu peço perdão junto com os meus irmãos. Nos perdoe, Senhor, por todas as vezes que nós negligenciamos aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Nos perdoe, Pai, por não usar os nossos talentos, por esconder os nossos talentos muitas vezes. Nos perdoe, Pai, por não te amarmos como nós podemos te amar. Nos perdoe por não te honrar, Senhor, com a nossa vida muitas vezes. Nos perdoe, Senhor, por muitas vezes não fluirmos nos frutos do Teu Espírito. Paciência, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Nos perdoe, Senhor, por não buscar fluir nesses dons. Dons que não são nossos, são do Teu próprio Espírito. Aumenta a nossa fome, Senhor, nessa manhã. Que nós possamos ter fome da Tua presença, fome e sede de Ti. Senhor, que o nosso coração não esteja focado apenas em buscar os Seus dons, os Seus talentos, as Suas bênçãos, mas que o nosso foco seja buscar o Teu coração. Que o nosso foco, Senhor, seja agradar o Teu coração. Que o nosso foco seja, Senhor, buscar o abençoador e não a bênção. Que o nosso foco seja entender o nosso propósito no Senhor, custe o que custar, Senhor. Pai, a verdade é que eu não entendo tudo o que o Senhor faz. Eu confesso que eu nem concordo, Senhor, com tudo. Mas a verdade é que eu aprendi a confiar em Ti. Eu peço que o Senhor nos ajude a confiar mais em Ti. E quando eu digo que eu não concordo, é porque a minha mente é limitada, Senhor. O meu coração é um coração caído, Pai. Os nossos corações são influenciados pelo pecado. Por isso eu peço, Senhor, a Tua misericórdia sobre nós. Que nós possamos, Pai, mesmo sem entender, mesmo sem concordar com o Senhor, que nós possamos buscar confiar em Ti. Um Deus soberano, um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que confia em nós, um Deus que é fiel a nós. Que nós possamos, Pai, ser também fiéis a Ti. Trabalha no nosso coração essa fidelidade, Senhor. Que a nossa aliança contigo seja uma aliança de fidelidade, uma aliança de entrega, uma aliança de amor, uma aliança, Senhor, de amizade verdadeira. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor, a cumprir essa aliança. Essa é a nossa oração nessa manhã. Que o Senhor continue falando conosco e nos ajude a fluir, Pai, em todos os talentos que o Senhor tem confiado às nossas mãos, para que no dia da prestação de contas nós possamos Te devolver os nossos talentos de forma multiplicada, e
que nós possamos ouvir do Senhor: servo bom e fiel, amigo bom e fiel, filho bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Que o nosso coração, Senhor, esteja focado em buscar ouvir isso do Senhor. Que nós possamos ser aqueles que serão colocados sobre o muito, não somente materialmente falando, Pai, mas principalmente que nós possamos desfrutar do galardão que o Senhor tem para nós na eternidade. Essa é a nossa oração nessa manhã, Pai. Cuida de cada irmão e irmã aqui, e que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Enquanto o grupo de louvor nos conduz, se você precisar de uma oração, os pastores estão aqui para orar contigo. Deus te abençoe.